eu sou Thalita Erec e esse é o podcast Papo de Pele da MedSystems. Hoje temos a honra de receber o médico nutrólogo e dermatologista Rafael Soares. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, Thalita, muito obrigado, MedSystem, a todos, obrigado por me convidar mais uma vez. Mais uma vez. Unânime, é um parceirão nosso, super competente. Doutor, hoje vamos falar sobre um assunto que sempre instiga muitos, principalmente os pacientes que chegam, né, até a clínica, acredito eu, que é a questão injetável ou tecnologia para gerenciamento do envelhecimento, para que a gente retarde esse processo do envelhecimento. Muitos pacientes, eles, né, buscam, sempre veem através das redes sociais, através de matérias em revistas, aquilo que um famoso está fazendo e pensa que aquilo é a solução dos problemas dele. Fala um pouquinho, doutor, sobre isso, sobre como que os pacientes chegam na sua clínica em busca dos procedimentos para melhorar ou para cuidar da pele. Tem paciente que chega para cuidar da pele? Sim, chega assim, né? Polêmica, né? A gente vai falar. Mas, assim, de uma maneira geral, o conhecimento de causa, digamos assim, dos pacientes tem aumentado muito. Eu falo que a maioria dos médicos não gosta de Google e de redes sociais porque acha que os pacientes vêm confusos. Eu adoro. Contaminado, seria? Vem contaminado, mas eu adoro, porque pelo menos eles já não vêm virgem do assunto. Eles já ouviram alguma coisa, já foi introduzido. E aí é só saber trabalhar isso e fica muito mais fácil o nosso trabalho. Sim. Eu sou daqueles que sempre fui contrário aos excessos, eu sou muito do lado natural. E os meus pacientes, eles sabem disso, então eles sempre confiam muito nas minhas indicações. E aí, essa questão de injetável tecnologia sempre é uma pergunta. E até recentemente aconteceu uma situação engraçada no consultório, porque uma paciente foi com uma flacidez absurda, não só do rosto, mas do corpo todo, pós-gravidez, e ela batia no microfone. E ela falou, eu vim para fazer uns preenchimentos. E aí eu avaliei a pele dela e falei, olha, a tua pele tá muito flácida, tem deficiência de colágeno, tem deficiência de sustentação. O ácido hialurônico não vai dar sustentação numa pele flácida, precisa ter um contingente, precisa ter uma dureza dessa pele. Uma saúde da pele, né? Precisa disso para segurar pele o ácido saudável. hialurônico. Isso. E aí eu desenhei um protocolo terapêutico exclusivo para ela. Aí ela, não, mas eu tô insegura. Eu falei, não, fica tranquila, tu já é minha paciente há mais tempo e tal, sabe? O tratamento que a gente fez no teu abdômen, tu gostou? Ela, é verdade, então tá bom. Aí saiu. A minha coordenadora foi conversar com ela, passar anestésico, essas coisas. Aí ela, eu vou fazer só os preenchimentos. Porque ela deve ter visto nas redes sociais, algo assim, que alguém... Porque eles mostram muito antes e depois, né? E aí, com preenchimento é muito óbvio, Óbvio, né? Que vai inflar, né? Que vai trabalhar, que vai ter esse resultado imediato. Mas eu mandei ela embora. Eu falei, quer fazer só o preenchimento? Não vou fazer. Então, ou tu faz tudo, ou eu não faço nada. Aí ela falou que não ia fazer e foi embora. E não fez Isso nada. é muito importante, né, doutor? Porque, assim, o que tá nas redes, o que a gente vê com essas questões do antes e depois, que são lindos, né? Muda o rosto do paciente, a gente vê uma nova face, não somente não somente tem um produto ali, né? Uma classificação de produto, um injetável, por exemplo, um preenchedor, por exemplo. E essa relação, né, desse processo de envelhecimento que tem várias formas, várias causas, né, desse processo de envelhecimento e o que cada produto, ou seja, injetável, seja tecnologia, vai trabalhar nesse processo. Sim. Então, esse entendimento, né, 360 desse processo de envelhecimento, que é, assim... O dermatologista, ele tem muita ciência sobre isso, é que o paciente tem que entender, né? Mas... fazer o que está sendo indicado especificamente porque você sabe aquilo que está causando, o que aconteceu para ter causado aquilo e tratar. Eu sempre critiquei muito essa questão do efeito uau dos preenchedores que ganhou as redes sociais, porque é muito fácil tu mostrar um resultado extremamente exuberante e bonito quando tu coloca tudo preto, fundo preto, touca preta, roupa preta, tudo preto. Só fica uma cabeça flutuante na foto e fica muito fácil tu encher de preenchedor, colocar 20, 15 ml de preenchedor ali e ter um resultado super exuberante.
Só que quando tu pega essa mesma cabeça e vê no contexto geral, no corpo, na dinâmica, com o rosto mexendo, falando, sorrindo, no cotidiano, começa a ficar esquisito pelo excesso. Porque quando a gente não trata a causa do envelhecimento, não espessa essa pele, um dos principais fatores do visual do envelhecimento é o afinamento da derme. Uhum. Se eu não vou devolver a espessura da derme que foi perdida, essa pele ela nunca vai ter a aparência correta. Eu sempre falo isso, é tão, né, a gente vê, né, os preenchedores e a pele, a qualidade da pele, ela não tá tão boa, Exatamente. né? Então, assim, fica harmônico, né, da harmonização, que veio essa nomenclatura, harmonização facial, mas e a qualidade da pele e a saúde da pele? E nisso, doutor, eu queria que você explicasse para mim o que são os injetáveis? Porque até a gente falando assim, parece que eles são vilões, né? E não é isso. Eles são maravilhosos. Eles, né, para determinadas indicações, eles são padrão ouro para aquilo que, né, para revolucionar. Mas eu queria que você falasse pra gente o que são os injetáveis, quais essas classificações, o que a gente tem hoje no mercado e a indicação de cada um. A gente tem, assim, os injetáveis é tudo aquilo que a gente tem de utilização estética que a gente coloca através de uma agulha ou de uma cânula dentro da pele. Perfeito. E aí a gente tem 3 categorias diferentes, né? A gente tem os miomoduladores, que são as toxinas botulínicas, que vão diminuir a força ou paralisar completamente aquela musculatura. A gente tem os bioestimuladores de colágeno, que vão, de alguma forma química, não ainda 100% esclarecida, ativar o fibroblasto a produzir mais colágeno e mais matriz extracelular, não só colágeno. E a gente tem os preenchedores, no geral, que hoje em dia cada vez mais só se usa ácido hialurônico, graças a Deus. Né? Porque antes, né? Tem alguns produtinhos a gente pode deixar para depois. Gente, por favor, somente ácido hialurônico para preenchedor, tá? Preencher somente com ácido hialurônico. Perfeitamente. Sempre que o médico chegar e falar, vamos preencher, vamos volumizar, você tem indicação? Vamos. Mas ele degrada? Se degradar maravilhosamente bem. É questão de segurança e de saúde de longo prazo. Perfeito. E aí o ácido hialurônico, o principal preenchedor, que talvez seja, eu não lembro exatamente das datas, mas acredito que o preenchimento à base de ácido hialurônico é o primeiro na história que foi utilizado dentro dos injetáveis para estética. Lá na final da década de 70, início da década de 80, não era reticulado, então durava muito pouco, mas ele vinha para literalmente tapar buraco. Eu tinha lá uma ruga, alguma coisa, colocava o ácido hialurônico para disfarçar aquilo, e aí no início dos anos 2000 isso começou a mudar, se começou a entender que não adianta tapar buraco, que tu precisa melhorar o que está se perdendo, só que não se tinha conhecimento. Então, ali, por volta de 2010, que começou essa questão da harmonização facial, do excesso de ácido hialurônico, porque se tinha pouco conhecimento. Desde aquela época, eu falava que não era para usar muito. Mas, realmente, dava o efeito wow, e as pessoas acabavam se encantando, e isso gera vendas. Gera venda, isso que eu ia falar. Gera, assim, né, interesse, né? Interesse e, assim, da indústria e interesse do médico, que quer ganhar mais dinheiro, né? Mas, assim, a questão... Você falando, né, essa questão da saúde da pele, eu consigo com os injetáveis ter saúde? Sim, consegue com os injetáveis também. Uma coisa que eu sempre falei é que é um exagero que eu vou falar, mas a grosso modo, o ácido hialurônico, ele não é capaz de tratar absolutamente nada do envelhecimento cutâneo. O que ele pode melhorar? O nível de hidratação da pele, que é uma coisa que acontece, a desidratação, mas ela não é tanto pela perda de ácido hialurônico, que é uma constante produção do nosso corpo. Sim. É mais por uma perda de densidade de matriz extracelular, principalmente elastina e colágeno, e aí a gente tem menos gradiente osmótico para puxar água. Para puxar. Mas o ácido hialurônico, propriamente dito, ele não trataria, mas ele disfarça muito bem muitas coisas. É como se fosse o cimento da casa. Isso, exatamente. Eu tenho que ter um chão muito bem feito, um teto muito bem feito. Então, se a gente leva em consideração o chão, né? A gente pode... Estrutura óssea seria o chão, o teto, que é a superfície, a própria pele, a superfície, a epiderme, né? A casquinha da pele. E a gente precisa ali no meio de tijolos e de cimento. Os tijolos... o colágeno e a elastina, que a gente vai conseguir, aí sim, a reversão do envelhecimento,
que tu me perguntou se a gente consegue melhorar. Sim, a gente consegue reverter o envelhecimento com os bioestimuladores de colágeno, sejam eles injetáveis ou tecnológicos, porque a gente pode estimular colágeno com tecnologia também. E aí a gente vai ter mais tijolo. Só que esse tijolo, se ficar solto ali... Não faz nada. Às vezes ele não faz nada. Não segura o teto. Não segura o teto. Ele vai mudar de lugar, ele não vai ficar onde a gente quer. Sim. Então, muitas vezes, a gente precisa colocar um cimento para dar a cereja, que eu chamo de cereja de bolo. Eu tratei a profundidade e o intermediário com tecnologia e com bioestimulador. E aí eu venho com ácido hialurônico e coloco em pontos específicos para gerar aquele cimentinho, para gerar aquela... essa visibilidade, né, do médico, né, da sua, a sua maneira de tratar o paciente, de gerenciar esse envelhecimento do paciente de uma forma mais natural. Com certeza. Que é o que a gente vê também, né, em fotos de antes e depois. Por exemplo, a pacientes mais velhas, atrizes mais velhas, praticamente iguais a 20, 30 anos atrás. Isso então é tão gerenciamento lindo. de envelhecimento. Isso é gerenciamento de envelhecimento. Então, igual você colocou o caso da sua paciente, ela precisava de preenchedor também, mas ela precisava, além do preenchedor, outras abordagens para ter esse processo de envelhecimento mais robusto, né? Assim, esse gerenciamento mais robusto, você entender, né? A gente vê muito esse erro, né? De basear os tratamentos no ácido hialurônico, aí tu tem aquele efeito wall, que é o efeito imediato, fez a foto, chegou e foi embora diferente. A pessoa fica encantada com aquilo. Só que se não teve um tratamento do envelhecimento, se não houve um gerenciamento do envelhecimento. Do chão. De tudo, né? De tudo. De tudo. Se tu não tem densidade de pele, não tem tecidos nos locais corretos, tu não tem contração de ligamentos, tu não fez o básico, digamos assim, aquele resultado wall vai durar muito pouco tempo e vai começar a ficar esquisito. O produto vai migrar, o ácido hialurônico vai gerar peso, vai aumentar algumas coisas. E é o que acontece com a maioria dos pacientes. Ele acaba ficando refém do preenchimento, porque ele faz, 2, 3 meses depois tá estranho, aí ele volta para fazer mais, aí 2, 3 meses depois tá estranho, ele volta para fazer mais. Só que cada vez que ele faz, ele fica mais estranho, porque vai colocando mais produto. Mais inflado, né? Mais inflado. Entendi. E aí no final a gente tem um monte de atriz e de pessoa famosa que tem aquele rosto E da mesma esquisito. forma que você não coloca a sua casa numa pessoa que não tem a experiência para construir, você consegue, né? Você vai chamar um engenheiro, você não vai chamar outra pessoa para construir a sua casa. Você tem que chamar um médico que tenha noção de todo esse processo de envelhecimento para poder saber, né, as camadas, o que é necessário para cada camada, enfim. E a tecnologia, doutora, ela também você vai dizer um pouquinho pra gente essa relação das tecnologias, ela compete com o preenchedor? Não compete. Só que tem tempos diferentes de tratamento, né? Eu até brinco bastante que eu falo... Já fui bastante criticado nas redes sociais por falar isso, mas não tô nem aí. Que eu falo assim, injetor por injetor. Por isso que eu não gosto. Se alguém tá aí assistindo e vai me chamar de injetor, eu odeio isso, tá? Essa palavra. Odeio. Não é. É uma redução absurdamente medíocre da minha capacidade. Eu sou um médico formado, dermatologista, tenho um monte de curso, professor, docente, os caramba que tudo que tem, aí para me chamar de injetor. Não quero que chame todo o resto, também não precisa, mas minimizar o que eu faço como um injetor, e é um recado que eu deixo para os colegas médicos, não se deixem chamar de injetores, muito menos de master injectors, porque é só uma brincadeira que fazem e não é legal, eu não acho que seja legal. E eu brinco muito que injetor por injetor, qualquer um pode ser. Né? Qualquer profissão, até o motor do carro tem um bico injetor ali que faz um trabalho de injetar gasolina no motor. O padeiro é um injetor também, que ele vai lá e enche o negocinho e põe o creme dentro do sonho. É um processo de injeção também. Então, injetar, tu só precisa ter uma noção mínima de anatomia, e ter um certo direcionamento do tipo de produto que tu vai usar. De resto, tu vai injetar. Agora, ser médico é muito mais do que isso. Entender a fisiologia, a fisiopatologia, farmacocinética e farmacodinâmica, que são duas coisas que muita gente não estuda e que são fundamentais para tu entender o que o produto vai fazer no paciente e o que o paciente vai fazer no produto.
Aí a gente consegue minimizar efeitos colaterais e maximizar os efeitos benéficos. Que daí, por exemplo, eu vejo a minha amiga que fez a boca, ficou linda, eu quero igual, praticamente impossível. Praticamente impossível. Por quê? Fisiologia, anatomia, farmacocinética, farmacodinâmica, tudo diferentes. O que eu consigo fazer? A mesma ideia de preenchimento da tua amiga dentro da tua individualidade. Aí tu vai ter uma boca que vai te dar um impacto visual, uma beleza da mesma forma que a da tua amiga, só que se tu tirar a fotinho só das bocas, elas são completamente diferentes. Totalmente diferentes, que às vezes eu vejo muito isso também. Por exemplo, injeção, né, em lábios, em preenchedor de lábio, que não respeita a anatomia, né, a individualidade do paciente, que daí fica parecendo o pico de pato, né, que a gente fala. Que aparece até a mucosa um pouco da boca. Sim. E eu falei, gente, mas por quê, né? Não respeita a anatomia, né? Cada individualizar essa questão do paciente mesmo, né? Ter esse paciente individualizado, respeitar o que cada paciente tem, a sua beleza natural e tudo isso. E é muito interessante essa conversa, doutor, que você coloca a importância da saúde da pele. Então, a estética, ela não é somente, né? É maravilhoso. Todo mundo quer se olhar no espelho e se sentir bem, né? Olha o tanto de autossatisfação que isso gera, né? De alegria, de hormônios... Tem um monte de artigo científico que mostra isso, né? Como a pessoa se torna mais produtiva quando se torna um profissional de maior sucesso quando ela tem cuidados com a própria pele. Sim, e isso é muito interessante. Então, além, né, da tecnologia, além do preenchedor, como que tá a saúde da sua pele? Como que você tá envelhecendo? Quais são os cuidados que você tá tendo para esse processo de envelhecimento? E seja ele com injetável ou tecnologia, os dois vão conduzir de uma maneira benéfica, né? Eu costumo basear os tratamentos dos meus pacientes na tecnologia, porque eu digo que a tecnologia, eu consigo entregar resultado sem colocar nada no meu paciente. Sim. Todo o resultado foi estimulado e foi produzido pelo próprio paciente. Eu não estou colocando nada ali dentro, não estou aumentando o risco farmacológico, não estou tendo risco anafilático, não tenho nada ali. Uhum. Simplesmente eu estou estimulando o paciente a desenvolver aquilo que eu estou proporcionando para ele. Seja com o Ultraformer, que eu vou reposicionar tecido, contrair a pele, vou ter lá pontos de sustentação que eu consigo criar com o Ultraformer, seja com o Volnilmer, super novidade, que eu vou estimular colágeno tipo 3, devolver saúde de pele, espessar, ou com um laser que eu vou trabalhar profundidades diferentes, com objetivos diferentes, pigmentação, qualidade, poros, brilho, textura. Então, tudo isso eu estou fazendo de uma forma minimamente invasiva, ou até mesmo não invasiva, mas de uma forma totalmente fisiológica. Sim. Eu não tô... Mas a tecnologia, doutora, ela não vai tirar a minha profundidade de olheira? Não, nem a minha, né? Não. E é por isso que eu ainda tenho, porque eu não confio em ninguém para fazer. Mas o preenchedor, ele é unânime padrão ouro para esse tipo de... Para profundidade, por exemplo, de olheira. Mas assim, um dos maiores erros que eu vejo é a pessoa vai no seu profissional, espero que médico, sim, vai no médico e o dermatologista olha e fala, não, tá fundinho, vamos preencher. Não. Se tu vai no médico, ele já fala de cara que tem que preencher como primeira opção, provavelmente não seja a melhor opção. Porque essa pele precisa tratar, essa pálpebra já é uma pele naturalmente mais fina. Eu preciso dar densidade para ela, para que o preenchimento fique natural. Mais natural. Não fique visível. O efeito dele, né? Então, assim, você trata a pele antes para respeitar toda essa relação da farmacocinética, né? E a farmacodinâmica daquilo que você vai injetar para que aquilo se acomode de uma maneira mais... mais fisiológica, mais adequada, mais bonita, menos visível, menos óbvio. E pontos, por exemplo, doutor, de sustentação, que são, né, alguns laboratórios, enfim, que tem uns nomes específicos. Você é a favor desse tipo de procedimento com os injetáveis? Eu sou a favor, mas... vamos lá. O que eu falo, os injetáveis, o ácido hialurônico, ele não vai dar sustentação. Isso é uma lenda, que ácido hialurônico dá sustentação. Porque o ácido hialurônico, ele não tem aderência nem viscosidade suficiente para que tu gere uma coluna de sustentação. Ele vai espalhar no tecido. Ele vai gerar uma volumização focal onde se perdeu o volume. Isso não é sustentação. A sustentação é uma aderência tecidual que tu faz com que todas as camadas, desde a epiderme, que é mais superficial, até o periósteo,
que é a mais profunda, que elas tenham uma integração, que elas formem uma unidade. Isso é sustentação. Isso a gente consegue com tecnologia e bioestimulador. Então, eu sou favorável... Que o bioestimulador é um injetável também. É um injetável. Então, eu sou favorável à ideia da sustentação e da volumização focal, mas com esse conceito. Então, eu vou fazer primeiro uma tecnologia, depois um bioestimulador e, por fim, eu venho com a volumização focal com ácido hialurônico. Para ficar perfeito. Perfeito, isso mesmo. Ai, que delícia. E natural. E natural. E hoje, doutor, tá uma trend, né, de desarmonização, tirar o preenchedor, que daí colocou o preenchedor como um vilão, né? Os pacientes, tanto, né, eles estão vendo o preenchedor como um vilão. Então, eu vou tirar todo o preenchedor. Mas você vai preencher, você vai parecer um boneco de cera, ou você vai ficar com a boca de pato. E não é isso. Então, tudo isso que você está falando, tudo isso que você está explicando, a gente vê a importância desse gerenciamento, de ter esse entendimento de todas as camadas para poder ter o ácido hialurônico, o preenchedor, ou bioestimulador, enfim, qualquer tipo de injetável na hora certa e no local certo. Exatamente. Seria esse ponto, né, doutor? E o que pode trazer, né, essa questão dessa desarmonização? Tem como eu tirar um preenchedor? Tem. Como então, que funciona isso? O que acontece? Conceito de vó, né, que eu vou falar agora, coisa de vó. Sabedorias arcaicas, arcanas. O que sempre a gente ouviu quando a gente era criança e adolescente? Que tudo em excesso faz mal. Tudo que é demais faz mal. Isso vale para a estética também. E aí, o problema não é o ácido hialurônico. Ele não é o vilão. É o uso indiscriminado. É o uso indiscriminado, é o excesso. Não conhecimento. É a técnica, que eu não vou falar o nome pra gente não ser processado, mas aquela técnica que vai colocando produto e vai desarmonizando, e aí tem que ir em outros pontos para reharmonizar o que tu desarmonizou com o que tu fez antes. Aí, no final, tu tem 20, 25, 30 ml de ácido hialurônico colocado no rosto da pessoa, sendo que muitas vezes 3, 4 teriam resolvido o problema, se tu tivesse sido mais fisiológico neste tratamento. E aí, uma vez que tu tem uma quantidade muito grande de ácido hialurônico, quando a gente tira, a tendência é despencar tudo, porque além de tu não ter tratado a pele, ela já estava flácida antes, tu ainda distendeu essa pele. Eu falo que isso é a teoria do lençol esgarçado, da tenda velha de circo. Se eu tenho um tecido que foi esgarçando com o tempo, não adianta nada eu ficar colocando coisa por baixo dele, porque isso só vai esticar mais esse tecido. Eu preciso contrair essas fibras. É que nem uma calça jeans que a gente usa 2, 3 vezes e ela fica folgada na cintura. Aí a gente lava, a fibra volta pro lugar, ela volta a ter densidade e ela volta a vestir bem. Sim. Ou o lençol, que a gente deita no lençol, ele vai ficando todo genzo, né? Que nós do sul a gente fala essa palavra genzo, fica meio esquisito. Primeira vez que eu ouço essa palavra. Fica meio estranho, todo meio molenga. Aí a gente lava e ele volta a contrair as fibras. Mas a gente não pode se lavar. Podia, né, doutor? Podia, entrar né? no banho Dar uma e sair, dar uma contraída, né? Mas não dá. Não dá. E aí, para fazer isso, a gente precisa devolver o que foi perdido ou desorganizado. Colágeno. Saúde, e tecnologia. Colágeno. Injetável na hora certa. E o ácido hialurônico vem lá naquela cerejinha de bolo lá. Que é essencial. Tá tudo bonitinho, a gente vê que a pele tá saudável, que a gente puxa a pele e não é aquela pele que tem 52 metros de extensibilidade, assim, a Você pele quer saber se sua pele tá saudável, se tem dá uma colágeno? puxadinha, dá uma puxadinha na bochecha. Se ela puxar demais, querida, você precisa de se tu colágeno. sentir assim que o negócio, assim, opa, foi mais do que eu pensava, é porque o troço tá ruim. Então, não vai ser preenchedor que vai tratar isso. Não vai ser preenchedor. Então, preenchedor, bioestimulador, tecnologias, né? Os injetáveis e tecnologias. A gente não pode colocar o que é o vilão e o que é o mocinho dentro do processo de envelhecimento, né? Não tem nenhum que seja vilão, nenhum que é mocinho e nenhum que é preferencial. A gente precisa individualizar o caso, fazer a associação inteligente, mas na minha visão, o preenchedor de ácido hialurônico, ele vem como cereja de bolo. Ele é fundamental para o processo de envelhecimento. Fazer uma rinomodelação bem feita, desenhar um lábio bem desenhado, fazer uma volumização focal. Pacientes, né? Eu acho tão bonito aquele, quando faz a linha mandibular, o queixo, dá um Eu efeito acabei de fazer numa muito funcionária lindo. minha que ela
ela é muito micrognata, o queixo dela é muito pra Pra dentro. dentro. E eu fiz, Da volumizou, outra, ela ficou outra totalmente pessoa. diferente. E assim, olha isso é lindo demais, né? Aí sim faz sentido o efeito wall. Porque aí tu tá mudando algo que não... projeção do queixo não é uma coisa que eu vou entrar com o Ultraformer lá, não vai resolver. Não vai resolver. A única coisa que eu consigo fazer para projetar é ácido hialurônico mesmo. Entendi. E aí esse efeito wall é bem legal, né? Tem uns 10 dias que um paciente homem foi lá na clínica e ele é maratonista e aí ele queria queixo e boca. Eu fiz, ele chorou quando ele viu no espelho. Então, isso muda muito a autoestima E ele, da maratonista, não saiu do consultório sem um tratamento de pele. Com certeza. Não saiu de jeito nenhum. Não saiu. E aquela paciente, doutor, que já é adepta aos procedimentos, né, com os injetáveis volumizadores, com os preenchedores, e não cuida da pele, não tem essa visão, o profissional que ela está não deu esse direcionamento para ela. É possível, depois de eu ter feito a minha harmonização, que eu tenho os pontos, né, olheira, boca, mento, no zigomático, preenchedor em tudo. É possível eu cuidar da pele, eu começar um processo de cuidados com a pele para que eu não tenha esse efeito, né, lá pra frente do lençol. Como que é o nome do lençol? Do lençol esgarçado. Não, você falou outro nome. Da tenda de circo. Não, o nome que é só no sul. Do Genzo. Genzo. O Genzo, do lençol Genzo. Meu lençol Genzo. Tem como eu cuidar da minha pele? Lógico que precisa ter um profissional aí de conhecimento muito diferenciado. Porque normalmente a gente vai ter uma interação entre a tecnologia e o ácido hialurônico, mas se o profissional tiver um nível técnico mais elevado, ele vai inclusive usar essa interação. Estudar, né, doutor? Que bom. Eu não queria ser tão direto. Mas essa interação ela pode ser inclusive benéfica, porque muitas tecnologias utilizam a água como meio de transporte, né, como cromóforo. E se eu tenho mais ácido hialurônico, eu tenho mais água, eu tenho mais potência de ação. Lógico que tem que ter os seus cuidados, mas o resultado é fantástico. Ano passado eu estava tratando de uma atriz famosa, que eu não posso falar o nome, e ela veio muito preenchedor, bem deformada, e eu convenci ela a não fazer mais. Ela começou a passar só comigo, e eu só com tecnologias fui potencializando, administrando, melhorando. Ao longo de uns 7, 8 meses de tratamento, ela voltou a ter a beleza que ela tinha com 20 anos. E eu tenho fotos para comprar. Eu fui dar uma aula na Argentina de desarmonização e eu mostrei, olha só, ela era assim, ficou assim e agora está assim. Agora ela não é mais minha paciente, eu não sei como que tá. Mas é a prova do que tu me perguntou, se tem como a gente cuidar depois da M ter sido feita, né? Sim, tem como cuidar. Sim. Perfeito. Doutor, foi um prazer imenso trazê-lo de novo no nosso podcast, falar sobre esse tema tão, né, controverso. E só para a gente finalizar, tecnologia ou injetável? Eita! Oi? Deixa eu agradecer primeiro. Obrigado pelo convite de novo. Muito, muito obrigado por estar aqui de novo. Sempre uma honra estar aqui com os meus grandes queridos da MedSystem. Eu vou responder que é os dois. Porque a gente tem que... Como, né? Não dá. Não tem como tirar, Se a gente tiver que escolher em termos de ordem cronológica, o que fazer primeiro, injetável ou tecnologia, aí a tecnologia, na minha opinião, deve ter a preferência para começo de tratamento, porque ela vai tratar realmente a qualidade daquela pele. Aí os bioestimuladores, os preenchedores e a toxina botulínica, eles vêm para complementar este tratamento. Eu não gosto de injetável, aquela paciente, né? Eu não quero nada injetável. Não vai ter um resultado tão otimizado, né? Não vai ter. Ruga, por exemplo, sem eu querer a toxina... Sem toxina, ruga de testa, a gente melhora. O próprio Volnúmero, eu tenho uma paciente de 80 anos que não quis fazer toxina, nunca fez. E eu fiz e ela ficou super satisfeita. Mas o resultado fica... Mas não é a mesma coisa. Doutor, deixa suas redes sociais, quem quiser te encontrar, onde você atende... Eu atendo em São Paulo, no Itaim Bibi. O meu Instagram é @Dr. Rafael Soares, dr.Rafael Soares. O da minha clínica é @Instituto Rafael Soares. Vai ser um prazer receber todos nas minhas redes sociais, na minha clínica. E quem tiver até dúvida, qualquer coisa, quiser falar, bater papo de pele, manda mensagem lá que a gente segue por lá. Perfeito, doutor.
Esse é o podcast Papo de Pele, um podcast exclusivo da Med Systems. Nos sigam nas nossas redes sociais.